Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do São Paulo. Bem, neste vídeo eu vou indicar para vocês alguns extremos, pontas que podem ser interessantes para o tricolor, pensando sobretudo no acesso do Crespo, Hernan Crespo, ao banco de reservas da equipe do Morumbi. Há alguns pequenos detalhes que ainda travam a chegada do Crespo ao Morumbi. Esses detalhes que estão travando passam também pelo interesse de alguns clubes chilenos no técnico que já se desligou do Defensa e Justiça, e também especulações que eu coloco inclusive na seleção chilena, né, gente? Então esse tipo de coisa pressionam bastante essa negociação, né, que está quase certa. O Crespo já está apalavrado com o São Paulo, já há um acordo verbal dele com o São Paulo, então falta muito pouco para que as coisas se acertem. E está muito perto do São Paulo anunciar o Crespo. Pequenos detalhes ainda travam essa negociação, esses pequenos detalhes podem crescer, podem dificultar, mas neste momento está muito mais perto de chegar ao São Paulo do que o contrário. Eu já disse em outro vídeo que o Crespo é um nome hoje que é interessante. A direção do São Paulo, na minha opinião, foi atrás daquele jogador, daquele técnico que está na crista da onda, que todo mundo está vendo. Acho isso um certo erro. Havia outros até mais em conta e mais desconhecidos, com perfis um pouco mais baixos, digamos assim. Acho que um técnico para o São Paulo precisa saber administrar seriamente os problemas quando esses problemas aparecem. O Crespo, quando ele teve essa situação de administrar problemas, ele não foi bem. Me refiro à sua passagem no Banfield, em que ele não foi, em que quando pintou o problema ele teve alguma dificuldade ali para lidar com ele. Apesar de tudo isso, eu diria para vocês que quando a gente olha para o mercado brasileiro, para os nomes de técnicos brasileiros que poderiam chegar ao São Paulo, eu diria para vocês que o Crespo é sim um bom nome em relação aos brasileiros. Também é melhor do que o Fernando Diniz, é um técnico que tem mais personalidade do que o Fernando Diniz, é um técnico que é menos teimoso do que o Fernando Diniz. Aliás, o Crespo não é nada teimoso, ele costuma estudar bastante futebol, e quando ele percebe que ele está errando, ele tende a mudar, inclusive suas percepções sobre muita coisa no futebol. O Crespo é um jogador é um técnico que empodera bem mais os jogadores, a meu ver, do que o Fernando Diniz nos dias de hoje, e acho, inclusive, que o Crespo funciona mais como um psicólogo, um técnico psicólogo, do que o Fernando Diniz. É isso mesmo, o Diniz é formado em psicologia. Acho que o tal do técnico psicólogo, nesse sentido, o Crespo é melhor do que o Diniz. Então, não é que seja um nome ruim. Naquele vídeo que eu fiz, eu falei que eu tinha aí outras preferências, mas dentro do que temos aqui no Brasil, acho que o Crespo foi sim um nome interessante. E se ele fechar com o São Paulo, ele vai precisar de pontas. Ele vai precisar de jogadores extremos, jogadores rápidos, mas também jogadores que saibam trabalhar pelo meio, que saibam entrar em diagonal, que saibam fazer, às vezes, o papel de um 9, um papel de um meio-campista organizador do jogo, de um meio-campista construtor de jogo ali no entorno da área. Dito isso, vale também lembrar que é o seguinte: o São Paulo precisa contratar jogadores, mas não tem tanto dinheiro assim. Vamos deixar de lado a grana que vai entrar pela venda do Brenner, porque mesmo com esse dinheiro entrando no Morumbi, o caixa ainda está com problemas, né? O São Paulo ainda é um clube hoje com pouco dinheiro para gastar. E também, pensando isso e associando isso com a ideia de que este canal é democrático e quer sempre promover jogadores que outras equipes também possam contratar, e não, no caso, não somente o São Paulo, então vamos falar aqui de perfis que sejam baratos, jogadores que não sejam caros para o São Paulo, ok? E nesse sentido também jogadores jovens que podem oferecer para o tricolor do Morumbi, né, a possibilidade de revendê-los futuramente por um bom dinheiro. Então o investimento hoje, que seria, no caso, um investimento no futebolístico, investimento que vai ser no futuro um investimento também financeiro para o tricolor. Então vamos aos nomes, são 8 nomes, o mais velho da lista tem 24 anos, ok? Bom, então o primeiro da lista é o Alan Marinelli, do Rosário Central, jogador de 21 anos, um jogador que pode ser um ponta pela direita, um ponta pela esquerda, pode trabalhar também pelo meio do campo, ele pode centralizar, pode entrar em diagonal e fazer um grande estrago. Jogador muito em franca ascensão, acho que ele já está grande demais para o Rosário Central. Um jogador que joga com a cabeça erguida, que tem uma boa visão de jogo, sabe fazer muito bem o passe decisivo, aquele passe decisivo, sabe? Ele sabe fazer isso muito bem. Então, o Alan Marinelli é um jogador interessante que poderia pintar no São Paulo hoje. O valor dele é muito baixo, então se o São Paulo não quiser, Fortaleza, Ceará, né? Remo poderia contratar esse jogador também. Olha, Vasco da Gama, com dificuldade financeira, poderia contratar esse jogador. O Cruzeiro foi para a segunda divisão,
poderia também contratar neste momento esse jogador. Mas tem que contratar logo, gente, porque logo logo ele vai ficar muito caro, porque é um jogador em franca ascensão, como eu disse. Belíssimo jogador, Alan Marinelli, 21 anos, do Rosário Central. O próximo da lista é ainda mais jovem, tem 19 anos e trata-se do Franco Pérez, do Rentistas de Montevidéu, time comandado pelo Alejandro Capuzzi, que foi um técnico que eu já indiquei para o São Paulo. Estava naquela lista de técnicos que eu indiquei para o São Paulo. Alejandro Capuzzi, que conhece tudo das canteiras do Uruguai. E é também um técnico que trabalha artesanalmente cada jogador. Ele pega o jogador, olha aquilo que está faltando no jogador, trabalha, melhora, faz aquele treino específico, como todo bom treinador argentino faz, né? E melhora bem a condição do jogador. Ó, você não está sabendo cabecear bem, então vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Então, nesse sentido, o que faz o Capuzzi? Ele pega o Franco Pérez, que é um belíssimo jogador de lado de campo, atua no lado esquerdo, atua no lado direito, preferencialmente lado esquerdo, mas sabe atuar também no lado direito. Um jogador muito veloz, apesar de ser alto, né? E ele começa a trabalhar, por exemplo, a bola aérea desse jogador. E a coisa fica tão boa, né, que ele resolve trabalhar também o pivô, né, para esse cara começar a trabalhar como pivô ali no centro da área, né, na entrada da área. E o cara começa a fazer isso muito bem também, de tal maneira que num certo momento, o Alejandro Capuzzi começa a colocar o Franco Pérez para jogar também de 9 e ele vira um belíssimo centroavante. Então, esse Franco Pérez pode ser um jogador de lado de campo, lado esquerdo ou lado direito, ou pode ser também um centroavante para o São Paulo. Minha gente, quando a gente fala em centroavante para o São Paulo, a gente lembra de quem? A gente lembra do Pablo, ou seja, a gente lembra de um jogador que não resolve, um jogador que não consegue não consegue apresentar soluções para o tricolor, um jogador que infelizmente não deu certo, né, gente, no São Paulo. Então, ele tem reserva, que também não dá muito certo, né? Então, o Franco Pérez também poderia atuar como centroavante para o tricolor. Eu acho que dessa lista o São Paulo poderia ir atrás de uns 3 jogadores, inclusive aquele que poderia também atuar como centroavante. É o caso do Franco Pérez, do Clube Rentista de Montevidéu, no Uruguai. O próximo nome da lista, que na verdade é o mais velho aqui dessa lista, é o Diego Valois. O Diego Valois é um jogador do Talleres de Córdoba. O Valois demorou um pouquinho, né, para apresentar na equipe principal, no elenco principal, digamos assim, de Laté, de Talleres de Córdoba, aquilo que apresentava na canteira, mas já começa a apresentar esse futebol interessante que apresentava antes, que mostrava antes. O Valois é um jogador extremamente rápido, lado direito, mas também o lado esquerdo. O Valois é um jogador que sabe trabalhar por dentro. Olha, o Crespo gosta muito disso. Ele adora jogador que faz esse tipo de trabalho, né, gente? Que trabalha o jogo, que entra em diagonal, que não é aquele cara só ponta, né? Ele gosta de jogadores que aprofundem o campo. O Crespo gosta de jogadores que abram o campo e aprofundem o campo. Por que isso? Porque esse jogador ele tem a possibilidade de, na verdade, não somente trabalhar a jogada, ser decisivo nessa jogada, no sentido de completar a jogada ou de dar um passe decisivo, mas sobretudo, gente, no sentido de abrir espaços pelo centro da área. E por ali, no centro da área, vai pintar um jogador para arrematar de fora e guardar a redonda lá no arco. É disso que o Crespo gosta. O São Paulo precisa desses jogadores, desses caras que saibam trabalhar pelo lado do campo, mas que não façam somente isso, mas que saibam trabalhar pelo lado do campo, que saibam aprofundar o campo, mas que muitas vezes também entrem em diagonal. Olha só, o Valois é esse jogador interessante que trabalha pelo lado do campo, lado direito e lado esquerdo, pode trabalhar também por dentro, pode entrar em diagonal e fazer um grande estrago. 24 anos, Talleres de Córdoba. Eu vou falar de um agora, que é um jogador muito interessante, que na verdade é uma grande dica hoje. Esse jogador é uma dica muito boa para o São Paulo, para outros clubes do futebol do Brasil. Seria um achado hoje para qualquer clube que contratar esse jogador. Na verdade, tudo aqui, gente, é em tese, né? Porque o cara chega e tem adaptação, nem toda contratação dá certo, a gente já sabe. Isso é científico, isso é matemático, né? Então pode ser que o cara chegue e não resolva, né, gente? Eu já falei também de jogador que daria certo no clube e que de repente não deu certo. E já falei de jogador também que não daria certo no clube e que deu certo, né? Recentemente, inclusive, tem um jogador aí no Bahia que chegou, né? O Índio Ramírez, que eu sempre apostei nesse jogador, indicava esse jogador. E aí, quando ele foi para um time do interior da Colômbia, que ele não estava dando certo no Nacional, e eu falei, ele vai arrebentar no time do interior da Colômbia. Chegou lá, não fez nada, foi muito mal. Sobretudo porque tem o cabecinha, sabe, é muito tímido, não consegue se adaptar aos próprios colegas de equipe e tal.
Aí voltou pro Nacional, também não se adaptou. O Osorio pegou o cara e falou assim: vem cá, garoto, eu vou trabalhar com você agora. Ele dedicou um tempo especial para trabalhar com o Edil Ramírez e não funcionou. Aí o cara foi indicado para o Bahia, eu falei assim, por tudo que eu já vi até hoje desse garoto, eu não indicaria. Aí o cara chega no Bahia e detona no Bahia. Ou seja, futebol é uma coisa muito interessante por causa disso. Isso aqui, portanto, é tudo em tese, né? Então, em tese, eu diria para vocês que o Carlos Rotondi, ou Rotondi, na verdade, né? Carlos Rotondi, né? Para ficar mais fácil aqui. É um jogadoraço que poderia dar certo em muitos clubes do futebol do Brasil. Esse cara hoje joga no Santiago Wanderers, um time pequeno do Chile. Esse Carlos Rotondi, ele tá com 23 anos, também demorou para aparecer, demorou para jogar bola, tá jogando um fino da bola, e olha que interessante, ele poderia ser um 9, mas ele é também um enganche, é um meio campista. Ele pode ser colocado pelo centro do campo e trabalhar ali naquele corredor central como um típico enganche, muito rápido, sabe trabalhar o passe longo, passe curto, sabe se associar e sabe trabalhar pelo lado do campo. Quando ele entra pelo lado do campo, quando ele atua pelo lado do campo, ele costuma entrar em diagonal buscando a melhor situação possível para o arremate, para o chute, ou alguém numa boa condição para ele dar o passe, mas sobretudo para o remate, porque é o típico jogador que não se esconde, é o jogador que busca resolver os problemas da sua equipe. Então o Carlos Rotondi seria interessante por quê? Porque ele poderia abrir o campo, poderia ser um ponta para o Crespo, mas ele poderia também ser um jogador de meio de campo, né? Então se o São Paulo consegue num certo jogo ter um bom extremo, coloca ali como extremo e coloca o Rotondi para jogar no meio de campo. Se por acaso o time adversário está fechando bastante os lados do campo, o Rotondi poderia passar a ser o meio campista e trabalhar por dentro. Jogadoraço, muito bom. Santiago Wanderers, lá do Chile, né? Jogador de 23 anos, argentino, bem interessante. Olha, essa dica é realmente muito boa para o São Paulo e para outros que queiram buscar um bom jogador. Vou falar agora também, acho que parecido com esse jogador é o Mítico Milevich. Mítico Milevich é jogador do Argentino Júnior, está com 19 anos, mas parece ter 25, 26, 27 anos por causa da maturidade desse atleta. É muito maduro o Mítico Milevich. Ele é um jogador de tripla nacionalidade, ele já jogou pela seleção dos Estados Unidos em 2016, né, na base dos Estados Unidos, que o quer para sua seleção titular. Quase foi agora recentemente, o Argentino Júnior não permitiu, né, que queria que ele trabalhasse ali na Argentina, jogasse pela equipe, ganhasse cancha, digamos assim, né. A seleção da Croácia quer esse jogador, o seu avô paterno é croata, e a seleção argentina também está brigando para ter esse jogador como o seu jogador na seleção principal. Mítico Milevich é um jogador muito interessante. Também pode atuar como enganche, pode atuar também pelo centro do campo. É um jogador total que pode, ali, a partir do meio de campo, um jogador total que pode jogar como lado de campo esquerdo, lado de campo direito, centro do campo como meio campista, pode jogar até mesmo como um falso 9. O Mítico é um jogadoraço muito inteligente, muito maduro, muito paciente, aquele jogador que jamais vai dar um trabalho no extracampo, taticamente é muito inteligente e obediente àquilo que o técnico determina. Mítico Milevich é também um jogador diferente. Se falar esse nome para o Crespo vai falar o seguinte: traga agora, pode comprar agora, porque realmente é um grande jogador. Bom, ele tem 19 anos, está no Argentino Júnior. João Rojas, o São Paulo já tem o João Rojas, que infelizmente está lesionado, com vários problemas de lesão. É muito complicado imaginar que ele não vá ter esses problemas futuramente também, né? Foi uma bela contratação para o São Paulo, em termos, por exemplo, do que ele joga, dos valores que ele representou para o São Paulo e aquilo que ele joga, só que infelizmente, né, ele se lesionou bastante. Existe um outro, João Rojas, que é do Emelec. Esse, no caso, tem 23 anos, jogador muito forte, muito potente, né, que tem uma chegada forte no fundo da área, consegue trabalhar bastante em diagonal também, mas é um jogador que tem muito bom remate, quando ele pode, ele chuta de qualquer lugar onde ele está. Esse jogador, João Rojas, também seria muito interessante para o futebol do Brasil hoje. Bom deixar claro, os atacantes equatorianos do passado, eles tinham mais dificuldades de se adaptar a qualquer clube que o contratasse, né? Sobretudo aqui no Brasil, né? A gente tem uma história de equatorianos que chegavam e não se adaptavam muito, né? Sobretudo quando eram atacantes, né? Então eu vou dizer para vocês que isso está acabando. Por quê? Porque as canteiras, né? As divisões
comissões de base dos principais clubes lá do Equador está mudando muito, né? Elas estão mudando muito, estão ganhando muita qualidade, muita qualificação, muitos profissionais estão sendo contratados para melhorar esses jogadores. Os caras não, são muito ousados, digamos assim, né? Eles buscam algumas dessas canteiras, como por exemplo a canteira do Delfim de Manta. Ele vai buscar os melhores profissionais no Equador. Quando não tem, eles vão buscar lá na Europa, vão buscar na Ásia, no lugar onde esse bom profissional está. O Delfim de Manta está fazendo isso, o Del Valle está fazendo isso e outros clubes do Equador também. O jovem equatoriano hoje, atacante, é hoje um cara muito diferente do que era no passado, no sentido de chegar no outro lugar e se adaptar muito bem. O João Rojas é um jogador bem interessante, seria muito útil para o São Paulo, lado do campo direito, lado do campo esquerdo, lado do campo esquerdo, lado do campo direito, e seria realmente um jogador bem legal também. Ele tem 23 anos e está no Emelec. Eu vou falar agora de um nome, antes de falar de um jogador que eu acho vital, que é necessário buscar. Eu não sei porque não buscaram ainda. Antes de falar desse garoto, eu vou falar de um outro, que é uma grande novidade na Venezuela. Mais um jogador venezuelano. Aquela coisa, não espere um time chileno contratar, gente, porque depois vai ficar mais caro. Não espere que um time da Major League Soccer busque esse jogador, porque senão depois ele não volta mais pra cá. Ele não vai jogar aqui. Tem que buscar antes, quando ele está na Venezuela. Existe um garoto hoje na Venezuela chamado Johan Tony Carmona. Ele joga no Trujillanos, né? Trujillanos, como é que a gente fala? Trujillanos é um jogador interessante, tem 19 anos, é um dos jogadores que mais evoluíram nas canteiras hoje da Venezuela. Ele joga pelo lado do campo também, um lado do campo ou outro, cai por dentro, sabe trabalhar pelo corredor central, sabe fazer às vezes até mesmo de falso 9. Ele tem muito drible, muita arrancada, tem uma arrancada com... Não é aquele drible curto, é um drible que joga a bola lá na frente, né? E vai buscar e ninguém consegue acompanhar. Ninguém acompanha esse jogador quando ele joga a bola lá na frente. Então ele tem uma boa visão de jogo, ele pode atuar, olha só São Paulo, ele pode atuar inclusive como lateral pela esquerda. Né? Então, por exemplo, se o lateral esquerdo do São Paulo não estiver funcionando, o Johan Tony Carmona pode atuar como lateral. Ele faz aquele corredor com uma eficiência muito grande, é muito disciplinado taticamente. Ele sabe, ele vai até o fundo do campo, ele gosta de ir até o fundo do campo, só que ele também volta para a lateral, para a defesa, para proteger a primeira linha. Então ele pode atuar como lateral, pode atuar como extremo. O técnico Crespo poderia colocar esse jogador, por exemplo, colocá-lo como lateral e colocar um extremo, né, um outro extremo ali. Então, em algumas situações, eles poderiam inclusive trocar de posição. Johan Tony Carmona, uma grande dica para o São Paulo e para o futebol brasileiro. Por quê? Porque ninguém fala desse garoto aqui no Brasil. É mais aquele caso que o Josa Novales está falando de jogador que ninguém fala. De repente aparece num clube aí, a partir de alguém recomendou o vídeo, não sei o que tal. Eu estou falando desse jogador porque ele realmente é diferente, muito interessante. Tem algumas questões que precisa resolver, como questão... Ele é muito maduro, mas precisa resolver, por exemplo, melhorar o drible curto. Ele é muito bom no 1 a 1, mas esse é muito bom no 1 a 1 na questão, por exemplo, sobretudo quando ele tem espaço, porque o drible curto dele ainda não é dos melhores, não. Tem que evoluir nesse sentido. Eu diria que outro ponto fraco dele é que, né, não é aquele jogador para explorar sobretudo o contragolpe. Não é aquele jogador, por exemplo, para quando o São Paulo estiver naquela situação ali de pressionar os seus adversários, como o Crespo provavelmente vai fazer, né? O Johan Tony não é esse jogador para fazer... Ele não é tão eficiente nesse tipo de jogo, né? Por quê? Porque ele gosta de muito espaço. Ele ainda é aquele jogador cuja principal forma de driblar é jogar a bola lá na frente. E quando joga a bola lá na frente, ninguém pega. Então, nesse sentido, ele é muito interessante. Ele poderia evoluir também nesse aspecto do drible curto. Ainda tem esse probleminha, mas no drible longo é muito interessante. Mas seria tão barato, mas tão barato, que vale a pena para o São Paulo contratar esse jogador. O outro nome da lista, finalmente, é de um atleta que estamos indicando há um bom tempo. Não entendo porque ninguém foi atrás desse jogador ainda. Esse jogador, ele é aquele caso de um ponta decisivo, né? Olha, me fala de um extremo, de um ponta que meu time não vai sentir falta de nenhum outro jogador, não vai precisar mais pensar em ponta pela esquerda. Me fala o nome, por favor. Bom, vou falar esse nome, é o Hamilton Campas. O Hamilton Campas do Tolima é esse jogador, muito jovem, tem 20 anos ainda,
é outro que parece ser muito mais maduro do que para a idade que tem, né? 20 anos com a maturidade de um jogador de 30 anos. Hamilton capaz, extremamente rápido, forte, veloz, entra na diagonal, arremata toda vez que existe que consegue ter um espaço para o chute, ele não perde a oportunidade. Se tem um espaço para chutar, ele chuta mesmo. Dessa lista aqui, talvez hoje seria um dos mais prontos para chegar no São Paulo, pegar a camisa ali, vamos lá, a camisa 11, digamos assim, né? E falar, ó, essa camisa é minha e ninguém tiraria essa camisa dele. Acho que não teria essa questão muito de adaptação, não. Pela personalidade do Campas, acho que não precisaria de muito tempo para se adaptar. Chegaria, pegaria a camisa, sairia jogando e todo mundo, muita gente ficaria olhando, porque joga muita bola esse Hamilton Campas. Então, para finalizar aqui, vendo aqui de novo, Aram Marinelli, 21 anos, Rosário Central, Franco Pérez, 19 anos, rentista de Montevidéu, Diego Valois, 24 anos, Tacheres de Córdoba, Carlos Rotonde, 23 anos, Santiago Anderelles, do Chile, Mático Milevich, 19 anos, Argentino Júnior, João Rojas, 23 anos, do Emelec, e o Antoni Carmona, 19 anos, do Trujilhanos, e para finalizar, o Hamilton Campas, do Tolima. Então tá aí 8 nomes de jogadores que poderiam chegar no São Paulo hoje para ajudar o Crespo a mudar a cara desse São Paulo, fazer o São Paulo um time realmente protagonista, como a torcida pede, espera e merece. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final.